Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui ao HN Sport, mais de um ano sem gravar vídeos, né? E estamos de regresso aqui ao canal. Já adianto que não pretendo voltar a gravar vídeos com frequência, só este que eu tive vontade de gravar, porque é uma grande questão que eu acredito que pouquíssima gente saiba. E aí, a Série A terá uma final? Terá um jogo para decidir o título da competição? Já vou dizendo que sim, sem enrolações, a Série A pode sim ter uma decisão. E vamos saber mais sobre os critérios para que ela possa ocorrer, né? Antes, peço para que você deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, por mais que eu não deva voltar a gravar vídeos com frequência, mas de qualquer forma é uma força, uma ajuda aqui para o canal, sua retribuição para o tempo que eu estou gastando gravando este vídeo, né? Vamos lá. A Série A pode ter uma final. Vou até compartilhar a tela para vocês verem a situação da competição. Inter e Napoli estão empatados com 71 pontos neste momento. Faltam 5 jogos para o fim. Vou falar as tabelas das duas equipes. A Inter enfrenta a Roma em casa, o Hellas Verona em casa, a Torino fora de casa, a Lazio em casa e o Como fora de casa. Napoli tem na sequência Torino em casa, Lecce fora, Genoa em casa, Parma fora e Cagliari em casa. Ok? As equipes estão empatadas em pontos com 71, como podemos ver, e a Inter está na liderança pelo saldo de gols, que é de 40 contra 27 do Napoli. Porém, como seria essa possível decisão? É porque a Série A tem as seguintes critérios de desempate. Primeiro, pontos, obviamente. Depois de pontos, temos confronto direto e depois saldo de gols. No confronto direto, está tudo igual, porque Inter e Napoli empataram em 1-1 os dois jogos que fizeram nesta temporada da Série A. Portanto, só o saldo de gols separa os dois e há uma regra específica na Série A que diz que o saldo de gols não pode decidir título nem rebaixamento. Portanto, caso o campeonato termine assim mesmo, Inter e Napoli empatados em pontos, como o saldo de gols não pode decidir título, será realizada uma partida extra, uma decisão para o campeonato italiano entre Inter e Napoli. A decisão é realizada na casa do time que tiver o melhor saldo de gols, então deve acontecer no Giuseppe Meazza, caso aconteça de fato essa decisão, mas deve acontecer na casa da Inter de Milão. E caso as equipes empatem em saldo de gols, o jogo acontecerá em um estádio neutro. Isso só aconteceu uma vez na história, essa final na Série A, que foi na temporada 1963-64, quando o Bolonha venceu a Inter de Milão por 2-0, conquistando seu até hoje último título de Série A. O jogo aconteceu no Estádio Olímpico de Roma, e as equipes estavam empatadas com 54 pontos naquela situação, né? Já a gente já viu o título ser decidido, não de Série A, né? Na Série A não pode, mas alguns títulos já foram decididos no saldo de gol, no saldo de gols. Realmente essa regra é interessante, porque é de fato um pouco de crueldade, né? Você tirar o título de uma equipe por conta do saldo de gols. Então uma final é realizada para que possamos decidir de fato quem é o campeão. E agora, como este vídeo era um vídeo mais curto, né, só falando sobre isso, e eu também não estou gravando tantos vídeos, vou falar sobre algumas informações adicionais do futebol, algumas informações da semana. O Jamie Vardy, hoje mesmo, anunciou que deixaria o Leicester ao final da temporada, após 13 anos no clube, maior ídolo dará adeus. Ele tem o feito de ser o único jogador a marcar em 11 jornadas consecutivas da Premier League, é o único a fazer isso. Chegou ao Leicester por apenas 1 milhão de euros, de euros ou de libras, se eu não me engano. Aí eu não vou conseguir especificar. Eu acho que de libras. Chegou por 1 milhão apenas ao Leicester. Tem uma história incrível, um jogador que até 25 anos, eu acho, estava, sei lá, na quinta divisão, estava muito abaixo e conseguiu uma reviravolta incrível na carreira para vencer uma Premier League. Venceu ainda no Leicester, além da PL, uma FA Cup, uma Community Shield, que é a Supercopa da Inglaterra, e dois títulos de Championship da segunda divisão italiana, da segunda divisão inglesa. Uma história linda que se encerra ao final desta época. E agora duas notícias sobre o Real Madrid, que está mirando o confronto contra o Barcelona, né?
Real Madrid e Barcelona enfrentam-se neste sábado pela final da Copa do Rei. Em Sevilha o jogo acontecerá e o Real Madrid confirmou a lesão de Eduardo Camavinga, deve ficar fora por 3 meses, perde todo o resto da temporada e perde inclusive o Super Mundial de Clubes. Eduardo Camavinga teve uma ruptura completa do tendão abdutor esquerdo, então é uma baixa para o Real Madrid no resto da temporada, inclusive no Grande Mundial de Clubes que a FIFA realizará. E, paralelamente a isso, o Ancelotti está confiante para a volta de Ferland Mendy, o lateral esquerdo do Real Madrid, que está lesionado, deve voltar. Né? O Ancelotti está confiante para que ele possa voltar logo no sábado para jogar contra o Barcelona. Ocorreram 2 El Clássicos na temporada, né? Nós vamos lembrar que o Barcelona está levando grande superioridade sobre o Real Madrid na temporada. Tem 9-2 no agregado, somando os 2 clássicos que ocorreram. Ainda tem um no dia 11 de maio por La Liga, né, 35ª rodada, e este pela Copa do Rei. Então vamos ver o que acontecerá. O jogo agora em estádio neutro, em Sevilha, é a final da Copa do Rei. Barcelona brigando pela tríplice coroa. Quem não briga mais é a Inter de Milão, que foi eliminada ontem pelo Milan, jogando em casa, tomou 3-0 do Milan. Milan deu uma aula e eliminou a Inter de Milão. A Inter de Milão que não vem muito bem nos jogos grandes, né? E o Simone Inzaghi também falou ontem na entrevista sobre um cansaço mental da Inter de Milão, o cansaço que o Barcelona também pode ter, né? Até não só mental, físico também, porque o Barcelona descansará menos que a Inter. Já vamos falar sobre isso. O Milan venceu por 3-0, o Milan vai à final. Esse foi o jogo de volta das meias finais da Copa Itália. O jogo de ida foi 1-1 e agora na volta com o mando de campo da Inter de Milão, o clube Nerazzurri perdeu, foi goleado pelo maior rival. Agora, esse foi o último jogo da Inter antes de enfrentar o Barcelona na próxima quarta-feira pela Champions. O Barcelona jogará sábado, né? E uma final, um El Clássico. O Barcelona terá 3 dias a menos de descanso e terá uma final para disputar. Então a Inter tem vantagem no descanso aí para o confronto pelas semifinais da Champions. Apenas Barcelona e PSG brigam pela tríplice coroa. Agora são 2 dos 4 semifinalistas da Champions que ainda disputam a tríplice coroa, que consiste em você vencer a Liga Nacional, a Copa Nacional e o Campeonato Continental, que é a Champions, né? A Inter de Milão estava nessa briga, mas como foi eliminada da Copa Itália, não tem mais chance de conquistar a tríplice. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí aí no vídeo se vocês apoiam a volta do canal, se vocês querem. É muito difícil porque é realidade de terceiro ano de ensino médio, né? Muito estudo, muita coisa, muito compromisso. Então fica muito difícil de gravar vídeo, exige muito tempo e, portanto, eu parei de gravar vídeo por conta disso, né? E se vocês quiserem que eu grave, pelo menos sei lá, pode ser um podcast, pelo menos, sem nem mostrar o rosto, só falando sobre as notícias da semana, debatendo os principais jogos, as principais notícias. Digam aí nos comentários se vocês apoiam essa ideia. Eu até gostaria, né? Às vezes dá vontade de comentar, de falar sobre os jogos, mas realmente ficar gravando vídeo com frequência dá muito trabalho, e ainda mais na minha realidade, né, de terceiranista, é bem complicado. Mas muito obrigado pela audiência, pessoal, e até a próxima.